Estou aqui de camiseta da campanha e tudo mais para te incentivar a vestir também a camiseta do Outubro Rosa. Estamos aí nesse mês que é lembrado pela luta contra o câncer de mama. Toda uma preparação por parte das equipes que atendem esses pacientes é necessária, principalmente quando se fala em uma equipe multiprofissional que cuida desde a saúde física até emocional das pessoas em tratamento. Muito além do Outubro Rosa, a luta e o tratamento do câncer de mama são o ano todo. Equipes multiprofissionais trabalham de forma incansável para dar o melhor atendimento e de forma humanizada para cada uma das pessoas que, infelizmente, estejam passando por esse momento. A coordenadora assistencial da Oncologia do Hospital Santa Catarina explica a importância de uma equipe bem preparada para os pacientes. As principais dúvidas que os pacientes trazem quando recebem o diagnóstico de câncer de mama é relacionada ao tratamento, ao prognóstico, às condições de vida, de rotina e também muito sobre a estética e como que a gente se prepara para isso. Então a equipe, sempre estuda muito, está sempre antenada em todas as atualizações dentro da oncologia e a melhor forma para trabalhar essas dúvidas é tendo orientação clara, precisa e está sempre disponível como suporte para o paciente. O câncer de mama cresce a cada ano e os números são preocupantes. A previsão é que até o final do ano de 2024, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional do Câncer, o INCA, 74 mil novos casos devem ser registrados no Brasil. E um dado que chama bastante a atenção da equipe do Hospital Santa Catarina é que a idade das pacientes em tratamento está cada vez mais baixa. Ou seja, pessoas mais jovens estão em tratamento contra o câncer de mama em Blumenau. A faixa etária para o diagnóstico de câncer de mama, numa forma teórica, ela geralmente acontece entre 50 e 69 anos. Porém, aqui dentro do serviço, essa informação diverge um pouquinho da teoria, porque os nossos pacientes em tratamento ativo estão numa faixa de 20 a 44 anos. E essa faixa etária em tratamento ativo é um total de 40% dos nossos pacientes com câncer de mama. Um dos momentos mais temidos pelas pacientes durante a luta contra o câncer de mama é a quimioterapia. E por isso, é o momento também que os profissionais da área mais se preparam para tirar as dúvidas e dar o acolhimento necessário durante esse momento. A enfermagem ela tem um papel crucial no suporte emocional do paciente. Primeiramente, oferecendo um ambiente seguro, acolhedor, onde o paciente profissional com uma escuta efetiva e empática vai fazer com que a paciente possa expressar suas dores, suas angústias, suas preocupações, além do nosso suporte da equipe multiprofissional com a psicologia. Nós explicamos como vai acontecer esse processo de quimioterapia, como vai acontecer esse tratamento, as medicações que ela vai receber, os possíveis sinais e sintomas e como vai acontecer esse manejo desses sintomas. Todos os cuidados são de extrema importância, mas o crucial e o que pode determinar todo o tratamento é o diagnóstico precoce. Então, os principais desafios relacionados ao câncer de mama atualmente é o diagnóstico precoce, a adesão ao tratamento e o suporte psicológico desses pacientes. A equipe, para se preparar para viver esse desafio, é através de treinamento constante, além de que também fazemos campanhas para trabalhar com a questão do diagnóstico precoce. Além disso, temos o suporte psicológico para os pacientes no serviço e também temos a orientação clara das fases e das opções de tratamento para esses pacientes. HSC e Unimed Blumenau, somando forças para multiplicar o cuidado, apresentam o quadro Posso Completar. Agora, para completar a nossa reportagem, esclarecer melhor o assunto para você, estamos aqui com a doutora Denise Lopes Ferreira Machado, médica do Hospital Santa Catarina, o único que cuida da sua saúde por completo. Médica oncologista, né? Boa tarde, doutora Denise. Boa tarde, muito obrigada pelo convite e poder esclarecer as dúvidas nesse Outubro Rosa.
A gente trouxe a reportagem já com alguns pontos, algumas abordagens. Queria começar nossa conversa com fatores de risco. Quais são os fatores que hoje estão associados ao surgimento do câncer de mama? Eles são antigos e presentes até hoje, que é a obesidade, sedentarismo, história familiar, mas eu quero frisar que a história familiar é menos de 10%. As pacientes acham que, mesmo jovens, né, todo caso é hereditário. Então, isso tem que ser investigado melhor, porque a maioria é sedentarismo, obesidade, o álcool. Isso tem estudo em inglês que mostra qualquer quantidade de álcool, qualquer número de vezes por semana de álcool aumenta o risco de câncer de mama. E essa é uma informação bem importante, porque a gente veio, inclusive, de uma pandemia, né, de Covid-19, em que as pessoas começaram a consumir mais bebida alcoólica, né? Então, eu acho que vale essa reflexão você trazer agora, que o nosso público é bem misto, né? Tem mulheres, tem homens, mas especialmente para as mulheres que também que passaram a consumir mais bebidas alcoólicas das mais diversas, né, doutora? Sim, quanto mais intenso o nível, concentração de álcool, pior mas qualquer quantidade. Isso foi revelador porque antes existia uma cota, né, até diária de álcool, mas hoje em dia a recomendação é não álcool, né? A gente bate muito na tecla do diagnóstico precoce. Muitas mulheres dão seus depoimentos dizendo que no autoexame identificam, né, um nódulo, um caroço, algo diferente ali na mama, e aí descobriram o câncer logo no início. Qual é a diferença de uma mulher que percebe no comecinho esse câncer e alguma que, de repente, só num exame está mais avançado? Na verdade, a gente tem que inverter um pouco essa questão. Na verdade, o melhor, obviamente, é não ter, mas o segundo melhor é você descobrir de rotina, numa mamografia, por exemplo, um nódulo. Quando você já palpa esse nódulo, é o terceiro melhor, porque se o nódulo é palpável, ele já é um nódulo de risco. Então, o ideal é o rastreamento, que a gente sempre preconiza, né? Acima dos 40 anos, uma mamografia anual, com ou sem ultrassom. Quanto mais jovem a mulher, mais densa é a mama, mais importante é o ultrassom associado à mamografia, mas o ideal é que não chegue a palpar o nódulo, né? Então, o autoexame é importante, mas a gente sabe que a rotina de prevenção anual com os exames de mamografia, esse é primordial, esse não pode passar. Não. E é por isso que existe o Outubro Rosa, né, doutora? Porque a gente tem mulheres que olham para toda a família, que olham para os filhos, para o marido e para outras pessoas, mas não olham para si. É um momento da gente se olhar, claro que o ano todo, mas é um ponto de atenção outubro, né? Às vezes sobrecarrega o sistema, mas eu tenho pacientes que resolveram fazer todo outubro a sua mamografia, porque aí não esquece, né? Tá todo mundo falando a respeito do tema, né? Quais os principais avanços nos tratamentos hoje de câncer de mama, doutora? Na verdade, há 10 anos atrás, eu estava num congresso americano e uma especialista, uma sumidade em câncer de mama belga, ela disse que no futuro, cada câncer ia ter uma carteirinha de identidade como a gente tem, o nome do pai, o nome da mãe, que dia nasceu. E eu achei aquilo há 10 anos tão absurdo. E hoje em dia é absolutamente verdade. Você consegue subclassificar. Um câncer não é igual ao outro de mama. E outra coisa, você consegue também, por testes genéticos no tumor, saber mais ainda a fundo que tratamento é ideal para aquela paciente, né? Então, por isso o tratamento continua muito individualizado. Muito. Né? A medicação que determinada pessoa toma ou o processo, os caminhos, né, que aquela pessoa fez de tratamento do câncer podem ser diferentes em outro... Completamente. Porque difere muito. Agora, quais os critérios para decidir entre uma cirurgia conservadora e a mastectomia, por exemplo? A gente já está falando de tratamento aqui. Essa já é uma parte mais avançada, né? A pessoa já tem que ter feito uma biópsia, teve diagnóstico de câncer, e aí você vai ver se, dependendo desses subtipos, às vezes mesmo um tumor pequeno, que a gente consideraria, se fosse outro subtipo, uma cirurgia imediata, alguns subtipos eles precisam de fazer um tratamento que a gente chama de neoadjuvante, ou seja, antes da cirurgia. São tumores mais agressivos em mulheres mais jovens, para depois você operar. E o que define se vai ser cirurgia conservadora ou uma mastectomia total é a relação tamanho mama, tamanho tumor.
Você pode ter um tumor grande, né? E a sua mama é grande, de repente você consegue preservar essa mama. Mas se você tiver um tumor grande, que eu digo, é acima de 2 centímetros, 2,5 centímetros. Mas se você já tiver um tumor grande numa mama pequena, às vezes você não consegue. Mas também é importante frisar que essas neoadjuvâncias, esses tratamentos que a gente faz antes da cirurgia, muitas vezes tornam um tumor inoperável em um tumor operável com cirurgia conservadora. Doutora, eu queria que você falasse um pouquinho do programa Mulher, que dá o benefício da mamografia gratuita para as beneficiárias da Unimed, pode? Pode, não, isso é muito interessante. Eu já tive algumas pacientes, senhoras, que por coparticipação, né, que elas às vezes têm que pagar o exame ou qualquer tratamento, elas não faziam a mamografia. E eu já tive algumas que perceberam e diagnosticaram um tumor com esse programa. Então, é importante, com certeza. Isso ajuda, né? A gente poderia ter isso mais para um número maior da população, né? Mas pelo menos as pacientes da Unimed têm essa vantagem, né? É uma boa vantagem e também é um incentivo para que continuem olhando para a sua saúde, Sim, né? Sim, com certeza. As empresas hoje também têm feito muitas ações, né, para trazer o assunto para a conversa, para que as mulheres tenham esse olhar o ano todo, né, e que coloquem na agenda, né, a data de realizar esses exames. Isso é bem importante, essa disciplina, né, na prevenção. Com certeza. Porque na pandemia o que a gente viu foi isso, né? Mesmo em Blumenau, que é um exemplo, né, ela quase se equipara ao primeiro mundo em termos de prevenção de câncer de mama e outros tumores. Na pandemia a gente começou, pós-pandemia a gente começou a ver tumores muito maiores. Por isso, porque não houve prevenção, né? Doutora, para encerrar, quem teve câncer de mama tem mais riscos de ter outro tipo de câncer? Depende. Se for hereditário, sim. Se ela estiver dentro daquele grupo de 10% hereditários, ela teria que fazer um teste ou no sangue ou na saliva para saber isso. E é variado, os outros cânceres, depende do gene que é encontrado mutado. E se a pessoa mantiver, né, um estilo de vida também errado, ruim, ela também corre risco, né, ou da recidiva ou de ter outro tumor. Por isso que prevenção e cuidado valem para sempre, né? Não, para sempre, com certeza. Doutora Denise, obrigada pela presença aqui no Ver Mais, esclarecendo esse assunto para a gente que é tão importante. Claro, muito obrigada a você. Obrigada.